Pessoal, Thiago aqui de volta. Eu sei que muita gente tá esperando esse vídeo já faz tempo, o vídeo sobre a qualidade de imagem do filme X8 SE, mas em tempo de quarentena ficou bem difícil de estar saindo para fazer vídeos com a frequência que eu fazia antes aqui no canal, mas consegui levantar esse drone e com uma bateria consegui algumas imagens suficientes para eu tirar as minhas conclusões. Quero mostrar para você. Tá interessado? Fica ligado. Pessoal, então tá aí, essas foram as imagens que eu fiz com o filme X8 SE. Fiz com uma bateria só, levantei ele, filmei essas imagens aí e passei para vocês. Então, em primeiro lugar, quero saber, escreve aí nos comentários o que você achou das imagens do filme X8 SE. E vamos lá, eu tenho algumas conclusões para fazer e quero passar para vocês. Eu acho legal que eu separei em prós e contra filmar com esse drone filme X8 SE. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, esse drone ele tem especificações técnicas que chegam a impressionar porque fica pau a pau, lado a lado a excelentes drones hoje em 2020. Então esse drone ele tem capacidade de filmar em 4K com 100 megabits de segundo para captação de informação dentro do cartãozinho de memória dele e também filma em perfil flat. Perfil flat, para quem não sabe, é um perfil como esse que eu estou filmando agora, que vocês estão vendo, uma imagem totalmente desaturada, descontrastada, uma imagem pura, uma imagem que capta o máximo possível de dynamic range para depois você no programa de edição colocar o seu color grade com muito mais detalhamento, mais caprichado, fica uma qualidade superior. Então, esse drone ele também filma em F-Log e isso é bem impressionante. Como vocês podem ver essa imagem que eu estou mostrando agora, filmada em F-Log, a imagem fica desse jeito, bem desaturada, bem sem contraste, e eu apenas apliquei nessa imagem que você está vendo agora
um pouco de contraste, eu coloquei 50% de contraste, coloquei 185% de saturação e abaixei um pouquinho as sombras para menos 20%. Só mexi nisso já foi o suficiente para ficar com essa cor, com essa grade de cor que você está vendo. Então essa é a imagem do filme X8 SE de um modo praticamente natural se filmada em F-Log. Porém, pessoal, vamos analisar o seguinte: o tamanho do sensor desse drone, que não é um sensor grande, ele também é um fator importantíssimo para determinar a qualidade, então, dessa gravação. Então, embora as especificações desse drone são bem altas nesses quesitos que eu falei, que filma em 4K 100 megabits por segundo, o tamanho do sensor não ajuda tanto. Tanto é que, se você dá uma analisada nessas imagens que eu estou mostrando, ele não tem capacidade, mesmo filmado em F-Log, de ter um Dynamic Range alto. Por exemplo, essas estruturas brancas, por exemplo, telhados, essas partes às vezes perto da piscina, o piso, você não tem detalhamento nenhum. É um branco puro, estourado, por isso que fica dessa forma, você não consegue enxergar os detalhes do telhado, do piso. Então, embora filme em F-Log, que deveria ter uma capacidade muito grande de Dynamic Range, esse drone, como qualquer outro drone que não tem um sensor grande, não tem essa capacidade de ter um aumento de Dynamic Range. Então, por isso que esse drone, se você for comparar com o Mavic 2 Pro, que também filma em 4K em 100 megabits por segundo, e também com o D-Log-M, que é um perfil flat, tem uma bela diferença entre esses dois, já que o sensor do Mavic 2 Pro é um sensor de 1 polegada muito maior, com mais capacidade então de filmar com qualidade, com Dynamic Range. Então existe essa diferença, não adianta só olhar para os termos técnicos, a capacidade de gravação de software, sem contar o hardware, né? Sem contar a parte física das lentes, da ótica, do tamanho do sensor, e isso conta bastante então. Um outro ponto positivo do filme X8 SE é que ele já filma naturalmente em 24 frames por segundo. Tem muitos drones, por exemplo, o Mavic Mini, você tem que escolher entre 25 e 30 frames por segundo. Esse aqui já filma em 24 frames por segundo. Para quem não sabe, os princípios da cinematografia nos diz que 24 frames por segundo é o ideal, é o que o olho humano enxerga de forma natural, então 24 frames por segundo é o ideal. Quando eu filmo com outros drones e uso 25 frames por segundo, por exemplo, como é o caso do Mavic Mini, eu reduzia no programa de edição para 96% da velocidade, criando uma timeline em 24 frames por segundo, para que o arquivo em 25 se transformasse em 24 frames por segundo. E se eu filmasse em 30 frames por segundo, eu reduzia depois para 80% numa timeline em 24, que aí ficaria com 24 frames por segundo. Não chega a ser uma câmera lenta, fica um pouco mais suave, mas no caso do filme você pode já escolher 24 frames por segundo e não fazer nada, já usar o arquivo que já está em 24 frames por segundo, é a forma mais natural para ser vista pelo olho humano. Bom, pessoal, nem tudo são flores, vamos então falar dos contras de se filmar com o filme X8 SE. Bom, em primeiro lugar, o que acontece? Esse drone, ele tem um certo tremido no seu voo e mesmo planando. Então, mesmo em hover, ele planando, ele não consegue ficar 100% paradinho só com a ação do vento, às vezes balançando ele um pouquinho. Ele tem um certo Parkinson, ele fica meio que tremendo, tanto em hover como no próprio voo. E isso, o gimbal ele não tem capacidade de assimilar 100% esses tremidos e acaba passando para o vídeo. Eu vou mostrar para vocês então essas cenas que eu gosto de fazer bem parado para a gente ter essa noção plena. E se você assistir com o zoom de 300% que eu mostro aí, você percebe o quanto que ele está tremendo e como o gimbal não está sendo capaz de assimilar essa tremida. Então isso eu achei um ponto muito negativo que infelizmente está presente nas imagens do filme. Mesmo imagens em movimento com voo, você consegue perceber esse tipo de tremido que o gimbal então não está dando conta, ele não está assimilando e infelizmente isso aí vai passar para o arquivo de vídeo e para aquelas pessoas mais exigentes vai se incomodar com esses tremidinhos aí. Outro ponto que vale a pena mencionar é sobre o gimbal, o movimento desse gimbal aqui. O que acontece? Por mais que eu entro no programa dele, no app Nave, e deixo a menor sensibilidade possível, deixo ele o mais suave possível,
ele não tem aquela tendência de movimento zero quando você solta o dedo, como eu mostrei em vídeos aqui que os drones da DJI têm, que é uma função muito bacana que quando você solta o dedo, ao invés dele parar repentinamente, ele vai parando devagarzinho até tendendo a zero. Isso é importantíssimo para filmar. E infelizmente o filme não tem essa função. Por mais que você deixa bem suave o movimento, você é obrigado a ir soltando na mão. Então você tem que treinar isso para que fique suave esse movimento final até parar. Ele não faz sozinho como os drones da DJI. Pessoal, nesse vídeo agora eu não vou fazer um comparativo com o Mavic Mini em relação à imagem desses dois drones. Eu quero trazer depois imagens lado a lado para estar comparando, para estar passando conclusões mais técnicas para vocês. Mas, enfim, o que eu posso concluir do Filme X8 SE em relação às imagens? Eu gostei bastante do que ele proporciona de imagem em relação ao preço desse drone, achei bem interessante. Ele não é perfeito, como eu mostro, e as imperfeições têm muito mais a ver com relação ao voo, com relação aos movimentos do gimbal, enfim, coisas que também interferem com a gravação, do que as próprias especificações de gravações desse drone aqui, que são muito boas. Gostei bastante, vou trazer mais imagens desse drone para estar fazendo mais vídeos em relação a isso. E me diz aí o que você achou então dessas imagens e se você tem as mesmas conclusões que eu ou não. É isso, eu fico por aqui. Se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!